cirurgia cardíaca. Então, sobre as doenças cardiovasculares ateroscleróticas, elas constituem um problema de saúde pública, sendo a doença arterial coronariana considerada uma das principais responsáveis pelo aumento da morbimortalidade entre os cardiopatas. A doença arterial coronariana, ela se caracteriza pela insuficiência da irrigação sanguínea no coração pelas artérias coronárias. E a cirurgia de revascularização do miocárdio é uma das alternativas para esse tratamento. Os pacientes no período pós-operatório dessa cirurgia, eles frequentemente apresentam dor, alterações na mecânica pulmonar e a disfunção muscular periférica. Por conta disso, eles têm uma diminuição da capacidade funcional que vai ocasionar baixa tolerância aos esforços. Por conta disso, eles faziam um teste cardiopulmonar de exercício, chamado TCE, né? O que é esse teste? Esse teste ele vai levar em consideração a análise de variáveis respiratórias e metabólicas, proporcionando a determinação do consumo de oxigênio de pico, que é o chamado VO2 pico, para definir a condição física do indivíduo, né? Se a capacidade funcional dele está boa ou não. Nas suas aplicações mais frequentes, o teste ele consiste em submeter o indivíduo a um exercício de intensidade gradativamente crescente até a exaustão ou surgimento de sintoma ou sinais que vão limitar ele. No exame, vai se mensurar a ventilação, o consumo de oxigênio, a produção de gás carbônico e as demais variáveis, né, de um teste de exercício convencional. Agora, falando um pouco sobre o consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio ele constitui o valor de O2 extraído do ar inspirado pela ventilação pulmonar em um dado período de tempo, que em geral é expresso em ml por minuto ou litros por minuto. Na prática, o VO2 máximo ele pode ser definido como o maior valor atingido. Porém, na ausência da identificação de um platô, o maior valor obtido no final de um exercício exaustivo, ele é caracterizado então como o VO2 de pico, que é o consumo de oxigênio de pico. Na prática, ele é utilizado como o máximo de consumo de oxigênio medido, né? Então, o VO2 pico, que no caso o termo utilizado é o VO2 máximo, ele é considerado anormal quando abaixo de 85% do percentual predito. Isso aqui não estava no artigo que eu pesquisei, esse foi um outro artigo que eu pesquisei, só para explicar o consumo de oxigênio, e o link está ali embaixo. E o teste de caminhada de 6 minutos, que é o que a gente conhece muito, a gente usa muito, né, nos estágios e também vamos usar na nossa vida profissional. Ele vem sendo utilizado, então, como alternativa ao teste de cardiopulmonar de exercício, porque ele representa uma opção segura, de fácil execução e de menor custo, porque o teste cardiopulmonar de exercício, ele tem um custo bem alto, porque ele utiliza vários materiais e afins. Então, o teste, ele proporciona um esforço submáximo, que simula as atividades de vida diária, sendo bem tolerado pelos pacientes. E apesar da sua ampla utilização, há controvérsia sobre o quanto os resultados do teste de caminhada de 6 minutos vão se associar ao consumo de oxigênio de pico em pacientes cardiopatas. Então, o objetivo desse estudo foi identificar a correlação entre o consumo de oxigênio de pico e a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos em pacientes cardiopatas isquêmicos de 40 dias após a cirurgia de revascularização do miocárdio. A metodologia, então, foi um estudo observacional transversal realizado entre 2012 e 2015. A amostra do estudo ela foi constituída por indivíduos portadores de cardiopatia isquêmica que realizaram a cirurgia de revascularização do miocárdio no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os candidatos eles foram contatados e entrevistados no momento da internação hospitalar no dia anterior à cirurgia, no qual foram coletadas as assinaturas no termo de consentimento livre. Todos os indivíduos eles realizaram suas cirurgias e receberam todos os cuidados, inclusive a fisioterapia, e receberam alta hospitalar após aproximadamente 7 dias.
Após 30 dias de alta hospitalar, os pacientes retornaram para uma avaliação clínica, encaminhamento e orientação sobre a segunda fase de reabilitação. A segunda fase, na verdade, é a primeira etapa extra-hospitalar, né, que vai se iniciar imediatamente após a alta ou alguns dias após um evento cardiovascular de descompensação clínica. Então, neste mesmo dia, os indivíduos foram avaliados, então, com o teste cardiopulmonar de exercício e o teste de caminhada de 6 minutos. No estudo foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 70 anos. As variáveis observadas para análise de correlação foram a distância percorrida do teste de caminhada de 6 minutos e o consumo de oxigênio de pico, medidas no mesmo dia, com intervalo de 2 horas de descanso entre elas. A mensuração do consumo de oxigênio de pico foi realizada através do teste cardiopulmonar de exercício. Os exames eles foram realizados pelo mesmo avaliador com a utilização do mesmo equipamento. O teste cardiopulmonar de exercício máximo foi realizado em esteira com velocidade de 0 a 16 km, com inclinação de 0 a 26%. Um protocolo de rampas foi usado com velocidade inicial de 2 km e inclinação de 0%. A velocidade foi então aumentada a cada 10 segundos. A inclinação era aumentada a cada 10 segundos também, em incrementos de 0,1% a 0,2%. E o objetivo foi alcançar a fadiga do indivíduo em tempo entre 8 e 12 minutos, na média de 10 minutos. A frequência cardíaca ela foi monitorizada ao longo do teste e a pressão arterial foi medida com esfigmomanômetro a cada 3 minutos durante o teste cardiopulmonar de exercício, e adicionalmente o critério do médico. A análise de gases expirados foi realizada respiração a respiração, com o analisador Cortex Metalizer Sistema 3B, e todos os testes foram realizados pelo mesmo cardiologista. O teste de caminhada de 6 minutos ele foi realizado em um corredor de 30 metros, com a marcação de 3 em 3 metros com incentivo verbal, igual a gente conhece e também fazemos nos estádios, né? Os pacientes eles usavam um frequencímetro e um esfigmomanômetro para medir, respectivamente, a frequência cardíaca e a pressão arterial pré e o pós-teste, e também se usou a escala de Borg. Com o transcorrer do teste de 2 em 2 minutos, o paciente foi questionado quanto ao esforço e a sensação de dispneia que ele sentiu. Sobre os resultados. Neste estudo foram incluídos 39 pacientes para compor a amostra. A tabela 1 apresenta as variáveis antropométricas e clínicas dos pacientes avaliados no momento pré-operatório e perioperatório, sendo possível observar que a maioria dos indivíduos incluídos eram do sexo masculino e apresentavam sobrepeso. Além disso, houve a predominância de sedentarismo, uso de tabaco e alta prevalência de hipertensão arterial sistêmica. Todos os indivíduos possuíam fração de ejeção do ventrículo esquerdo acima de 50%, sem presença de insuficiência cardíaca. Na avaliação pré-operatória, a maioria dos pacientes apresentou a classe funcional 2. A partir do desempenho dos testes de capacidade funcional cardiorrespiratória, realizado 30 dias após a alta hospitalar, então, foi possível observar que a distância percorrida pelos sujeitos foi de 494 metros e mais ou menos 70 metros, e o consumo de oxigênio de pico foi obtido de 19,5 a 3,5 litros ou quilogramas por minuto. A gente consegue ver que a linha é bem linear ali na tabela, né? Quanto à análise dessas variáveis, a gente encontra uma correlação moderada e estatisticamente significativa, que é ilustrada no gráfico. Sobre a discussão. O estudo ele demonstrou que o desempenho obtido na distância percorrida do teste de caminhada de 6 minutos ele está diretamente associado com o desempenho da medida de consumo de oxigênio de pico obtido no teste cardiopulmonar de exercício em pacientes submetidos à cirurgia
Vamos aguardar só um pouquinho, que eu acho que a conexão da Maria Eduarda caiu. Esperar um pouquinho para ela voltar. Professora, deu tela azul no meu notebook. Só um Oi, pouquinho, deixa eu ver se eu consigo apresentar por aqui. tá bom. Gente, vocês estão conseguindo ver? Sim, Ah, tá. Eu vou tentar apresentar pelo celular, porque no meu notebook tá muito esquisito. É... Só um pouquinho, tá? Desculpa. não tem problema. Deixa eu ver só como é que eu faço para apresentar. Vai ficar pequenininho, mas eu dou um zoom, tá? Onde é Tá que eu bom, estava? não, acho que já tinha passado. Só um pouquinho. Deixa eu girar a tela, eu acho que vai dar para ver melhor. Opa, agora sim. Vocês são muito tecnológicos, eu não ia saber fazer isso. É, eu descobri agora que dava para fazer isso. Mas e como é que tu... Ah, tu compartilhou a tua tela do celular? Aham. Poxa, É, isso, tava aí. isso aqui, né? Uhum. Então, vou ler tudo de novo para a gente se situar. Então, ele demonstrou o estudo, né, que o desempenho obtido na distância percorrida do teste de caminhada de 6 minutos, ele está diretamente associado com o desempenho da medida de consumo de oxigênio, com o teste cardiopulmonar de exercício, com os pacientes, então, da pesquisa, né? Ou seja, quanto maior a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, maior também vai ser o consumo de oxigênio de pico no pós-operatório dessa cirurgia, como a gente viu nos resultados, né, que a linha estava linear. Então, o teste de caminhada de 6 minutos e o teste cardiopulmonar de exercício, eles são utilizados para avaliar a capacidade funcional cardiorrespiratória de pacientes pré e pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. O teste cardiopulmonar de exercício ele tem sido o padrão de referência para avaliação cardiorrespiratória, porém o teste de caminhada de 6 minutos ele está sendo incorporado à prática clínica como um teste de esforço submáximo, podendo identificar também os pacientes de pior prognóstico.
Diversas publicações têm aproximado essas variáveis a fim de encontrar equações de predição de consumo de oxigênio de pico no teste de caminhada de 6 minutos. Dessa forma, elas evidenciaram a importância de estudos como este em pacientes cardiopatas que buscam uma fidedigna mensuração da capacidade funcional. A reabilitação cardíaca realizada de forma eficaz, ela acelera a recuperação funcional e também melhora a tolerância aos exercícios. Assim, a identificação da real capacidade funcional dos pacientes após a realização da cirurgia de revascularização do miocárdio se faz fundamental e contribui para a prescrição e orientação da reabilitação da fase 2, de acordo com as necessidades e as condições clínicas apresentadas pelo paciente. Neste contexto, a utilização do teste de cardiopulmonar de exercício, ele é ideal na identificação de diversos parâmetros para prescrever o exercício físico adequado. No entanto, quando não podemos ter acesso a essa avaliação, por ter alto custo e etc., teremos que optar por outro método para identificar a condição cardiorrespiratória do indivíduo. Sendo assim, a verificação da correlação entre os resultados de 2 métodos para avaliação do desempenho cardiorrespiratório pode esclarecer qual a proximidade entre as medidas e como interpretá-las na prática clínica diária. Então, a conclusão é que, conforme os achados observados, houve uma associação linear entre a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e do consumo de oxigênio de pico em pacientes cardiopatas isquêmicos submetidos, então, à cirurgia de revascularização do miocárdio. E é isto.